Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Rose e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós damos dicas de como ter uma boa saúde mental e vencer a depressão dia após dia. Nesse vídeo você vai descobrir 5 sinais de que um idoso está com depressão e como ajudar para que ele não sofra tanto com essa doença. Você conhece algum idoso que tem ou teve depressão? Sabia que os sintomas de depressão no idoso são diferentes dos sintomas de depressão em jovens e adultos? Quais são os grupos de maior risco? Tem ideia de como reconhecer esse problema? Então preste atenção nesse vídeo porque é sobre isso que falarei, depressão em idosos. Mas antes eu peço por gentileza que você se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o vídeo para que o maior número de pessoas tenham acesso a essa informação. Pessoal, vocês precisam saber disso. Depressão em idoso é uma doença mais comum do que grande parte das pessoas imagina. Só para você ter uma ideia, estima-se que 15% dos idosos têm depressão, ou seja, próximo de 1 em cada 7 idosos. Se considerarmos alguns grupos com doenças clínicas, esse número pode ser ainda maior. A depressão no idoso pode se apresentar de forma diferente do que estamos acostumados a ver nos adultos jovens. É mais difícil o idoso relatar tristeza, desânimo e falta de interesse, que são os sintomas mais conhecidos da depressão. No idoso é mais comum a depressão se manifestar por outros sinais. Eu vou destacar 5 deles. Primeiro sinal: queixas somáticas, como dores pelo corpo, alterações gastrointestinais, como dor de estômago, diarreia ou constipação. Segundo sinal: alterações do sono, como excesso ou falta de sono. Terceiro sinal: pensamentos fora da realidade, como se estivessem sendo perseguidos por alguém ou sendo roubados, que é conhecido como pensamentos persecutórios ou mesmo autorreferentes. Acham que pessoas estão falando dele. Quarto sinal: problema de memória. É comum terem falhas de memória leves e não sustentados, que podem ser confundidas com quadros iniciais de demência, mas sem uma perda tão importante da funcionalidade como acontece nas demências. Quinto sinal: sentimentos comuns de que são pouco úteis, que a vida não tem mais sentido, podendo ocorrer pensamento de morte ou suicídio. Aqui já aproveito para esclarecer uma dúvida muito comum: ficar mais mal-humorado e reclamão é um sintoma de depressão em idoso? Pode ser e pode não ser, depende muito se a pessoa já tinha essas características na personalidade. Se o idoso já era meio mal-humorado na fase adulta, pode ser que isso só tenha piorado por algumas restrições relacionadas a essa fase da vida. Por outro lado, se isso for algo novo e tiver alguns dos outros sintomas que falei nesse vídeo, deve ser valorizado no diagnóstico da doença. Outro aspecto importante que precisamos saber é o que causa a depressão no idoso e quais são os fatores que podem estar associados à depressão. A depressão no idoso pode estar associada a uma doença física, como hipotireoidismo, anemia e baixas doses de vitamina no sangue. Pode acontecer após eventos graves de saúde, como o que tem se falado muito recentemente, as formas mais graves de Covid-19, mas também AVC, infarto agudo do miocárdio, câncer, entre outros. Só para você ter uma ideia dessa associação, a depressão é 3 vezes mais comum em pacientes pós-infarto do que na população geral, além das doenças associadas. É muito importante saber relatar ao médico todas as medicações que o idoso utiliza diariamente. Alguns remédios, como corticoides, beta-bloqueadores, antiparkinsonianos, entre outros, pode desencadear ou piorar sintomas depressivos. Quais as consequências da depressão no idoso? E a depressão no idoso por todos os sintomas que comentei e por outros, como tristeza, isolamento, falta de energia, causa sofrimento e piora muito a qualidade de vida. Além desse quadro, é importante que você saiba que a depressão pode causar ou precipitar outras doenças clínicas. A depressão não tratada aumenta em 2 vezes o risco de infarto em quem já tem doença coronariana, aumenta o risco para a doença de Alzheimer e piora o prognóstico de pacientes em tratamento de câncer. Daí a importância em reconhecer o problema nas fases iniciais e já iniciar o tratamento. Quanto mais precoce o início do tratamento, menor o sofrimento do idoso e menor a chance de complicações clínicas associadas. Mas como é o tratamento da depressão em idoso? Isso é muito importante você saber. O tratamento, na maioria das vezes, é a associação de tratamento medicamentoso com antidepressivos e a psicoterapia. E por último, e não menos importante, a prevenção.
Como prevenir a depressão cuidando da saúde como um todo, controlando doenças que estão associadas à depressão, comendo e dormindo adequadamente, combatendo o isolamento, estimulando a participação em atividades sociais, fazendo atividade física com frequência e, nos casos necessários, fazer psicoterapia de apoio. A presença da família, de uma rede de apoio, é fundamental para o bem-estar emocional dos idosos. Prevenir é a melhor solução. Se tiver alguma suspeita de depressão em idoso, não deixe de procurar um médico, de preferência um psiquiatra especializado em idosos. Eu sei como é difícil essa doença, sofri durante 15 anos com depressão e fiz diversos tratamentos para tentar me livrar dessa doença. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do tratamento que eu fiz. Esse método fez com que eu e milhares de pessoas se curassem da depressão de uma vez por todas. Tenho certeza que você vai economizar e muito com remédios e terapias caras. Tá bom, gente? Espero ter ajudado com esse vídeo. Um forte abraço e fiquem com Deus.